frio e calor. Estava olhando aqui, inclusive, agora. Como é que fica a situação aí dos próximos 5 dias? Só para você ver. Haja saúde, né, gente? Porque olha aqui. Nós vamos ter hoje máxima de 34, mínima 17. Amanhã, máxima 35, mais quente ainda, mínima 18. Na sexta, sobe mais, 36. Coisa de verão. Mínima 19. Aí, no sábado, você vê como a distância entre máxima e mínima aumenta. Ó. No sábado, vamos ter de dia 36 e à noite 16. No domingo, 33, mínima de 13. Então, essa alternância de frio e calor é que aumenta o risco, sabe do quê? De infarto e AVC. E é preciso tomar cuidados. E é sobre os cuidados que a gente vai falar agora com o Dr. César Minelli, neurologista. Dr. César, bom dia. Muito bom dia, Daércio. Muito bom dia, ouvintes e telespectadores. Por que é que, com essa alternância de frio e calor, aumenta o risco de infarto e AVC? Então, tem sido observado, né, que com esses extremos de temperatura, muito quente ou muito frio, uma alteração na variação da pressão arterial das pessoas. Quando está muito frio, ocorre uma vasoconstrição, ou seja, as artérias se contraem, né, e isso daí para evitar que a gente perca calor, né. Então, essa vasoconstrição, esse vaso mais contraído, ele diminui a passagem do fluxo sanguíneo em algumas artérias, principalmente se essas artérias já têm algum dano, alguma lesão, se essas artérias já têm alguma placa de gordura, né, de aterosclerose, gordura junto com cálcio. Então, a principal alteração dessas alterações extremos de temperatura, tanto muito frio quanto muito calor, mexe com a motilidade dos vasos, né? No calor ocorre o contrário. No calor você tem uma vasodilatação. Os vasos eles se dilatam para facilitar a perda do calor. E quando eles se dilatam, você tem também uma queda da pressão arterial, e isso acaba diminuindo o fluxo sanguíneo pelas artérias, e leva também a uma falta de irrigação em áreas do cérebro, dando AVC, e no coração, levando ao infarto. Tem vários estudos mostrando agora, né, que assim, além dos extremos da temperatura, em vários estudos no mundo, em cidades diferentes, mostrando também que no período frio, era uma coisa que era duvidosa, mas agora está sendo demonstrado que no período frio aumenta as chances de AVC e de infarto, tá? E as pessoas que estão mais vulneráveis a sofrer tanto AVC quanto infarto nesse período de frio são as pessoas idosas, acima dos 70, 75 anos, e pessoas que já têm problemas no coração, já tiveram AVC. Então, esses são os grupos de risco que existem nesses extremos de temperatura. Falar de extremo de temperatura agora é uma coisa do dia a dia, né? Você estava demonstrando como vai ser a variação da temperatura essa semana, é uma coisa que a gente vai ter que conviver, né? Então, as medidas que a gente tem que tomar para evitar isso daí, diminuir o risco, é justamente na época do frio, né? Explorar uma temperatura em torno de 14 graus, mais ou menos, é uma temperatura que aumenta o risco de ter esses eventos. Então, 14 graus, a pessoa ficar bem aquecida, principalmente os idosos, as pessoas que já têm problema no coração, ficar bem aquecido, tomar bastante água, tá? No período de frio. E no verão, né, nesses picos, não vou nem falar verão, né? Nesses picos que a temperatura vai para 36, já está batendo mais de 40 graus, com certeza a gente vai ter essas temperaturas no verão, a pessoa vai ter que estar em ambientes ventilados, né? Tomar mais água ainda, tá? Ficar fresca, vestir roupas leves, para diminuir a chance de ter um evento desse. Ok. Nos hospitais, vocês percebem também nesta temporada um maior número de pacientes com esses problemas? Sim, no frio a gente já tinha observado um aumento de doenças respiratórias nos meses mais frios, né?
Mas está sendo observado também que além do aumento das doenças respiratórias, está tendo também um aumento de pacientes com infarto e com AVC. Isso está sendo observado não apenas no nosso hospital, mas em outros hospitais também, assim, do mundo todo. Assim, não apenas a incidência aumenta, né, mas a mortalidade aumenta também para essas doenças, né? E é importante destacar também novos estudos que estão mostrando a influência do clima, não só na temperatura do corpo, né, mas também na parte de coagulação, né? Existem alguns exames que a gente faz para ver se o sangue está assim, grosseiramente, está mais grosso ou não, né? E nos extremos de temperatura, principalmente na época do frio, o sangue ele fica mais grosso, né? O tempo de coagulação do sangue ele fica menor, tá? Então isso é um fator que aumenta mais a chance de ter AVC e infarto, e também uma atividade inflamatória, que normalmente nós temos, marcadores de inflamação. Mesmo quando você não tem infecção, esses marcadores de inflamação ficam aumentados nos extremos de temperatura. E são uma coisa a mais que aumentam a chance de ter um AVC. E também tem a questão da poluição do ar, né? A concentração de partículas presentes em grandes cidades, no local onde você tem mais AVC e infarto, a gente vê que no sangue essas partículas têm uma concentração maior em quem teve AVC ou infarto, as doenças cardiovasculares, né? Bom, então são muitas coisas que tem que preocupar. Sim. Estamos falando aqui de artérias, de veias, enfim, vamos dizer, de toda essa disponibilidade que a gente tem aqui, que é por onde passa o sangue e tudo mais. Mas diante dessas alternâncias de frio e calor, levando em consideração que o coração também é um músculo, também ele pode sofrer algum tipo de ação dessa alternância de temperatura de modo a causar outros males, enfim? Não, sem dúvida, porque o coração ele é irrigado por essas artérias, né? E essas artérias que sofrem a influência dos extremos de temperatura, muito frio ou muito calor. Então, se a pessoa já tem um coração, uma artéria do coração que já tem uma obstrução devido à placa de gordura, né, ela fica mais suscetível a ter um infarto nesses extremos de temperatura, né? Então, assim, quem está mais vulnerável a sofrer algum dano aos sistemas de temperatura é quem já teve algum problema no coração e as pessoas mais idosas, acima de 70, 75 anos, são os mais vulneráveis. Sempre dentro, principalmente, dessa faixa. Mas tem muita gente que às vezes tem essas placas e nem sabem, doutor. É muito comum isso daí, né? Viu? Muito, muito comum isso daí, porque elas ficam assintomáticas, né? Então, às vezes, descobre isso daí num exame casual, né? Vai fazer, às vezes, um eletrocardiograma, assim, um exame de rotina, né? Vai fazer um exame de rotina e ver que tem uma alteração no eletrocardiograma, e aí vai fazer um exame mais aprofundado e descobre que tem isso daí, né? Uma artéria entupida no coração. E, às vezes, a pessoa pode ter uma dorzinha bem característica, acho que é uma dor muscular, faz um eletro e, às vezes, a pessoa pode estar infartando, né? Então, o que a gente precisa fazer, a primeira coisa, né, é fazer exames de rotina, né, para ver como que está colesterol, diabetes, medir a pressão arterial de vez em quando, que são os fatores de risco mais comuns relacionados ao infarto e ao AVC. Parar de fumar, beber menos, beber se possível, aí, assim, quanto mais reduzir, melhor, né? Então, e praticar atividades físicas, né? Então, isso daí são você fazendo exames periódicos e você cuidando dos fatores de risco de AVC, você consegue minimizar a chance de ter um evento aí, às vezes até fatal, né? Nós estamos vendo aí muitas pessoas jovens, na faixa dos 45, 50 anos, tendo morte súbita, né? Então, às vezes um exame periódico, um exame simples, às vezes o eletrocardiograma consegue detectar isso daí precocemente.
Agora, doutor, aí no conceito popular, as pessoas e os antigos sempre diziam, olha aí, não saia no frio com o peito aberto, assim, né? Procure proteger a região do peito aqui e tal, como se estivesse se referindo aos riscos que coronárias e coração podem sofrer com a mudança de tempo. Então, não saia, precisa fechar, não pode ficar com o peito aberto. Mas, por outro lado, dizem que o frio entra no organismo da gente pelos extremos, que não são só o peito. Tem orelha, tem mãos, tem pés, tem tudo mais. Na verdade, tem que proteger a partir do quê? Só o peito, essas outras extremidades são importantes serem preservadas, por exemplo, numa situação de frio. Os antigos estavam certos, né? Porque a concentração do nosso sangue, né? O coração, onde passa a maior parte do sangue rapidamente, saindo pela aorta, antes do coração o pulmão, fica a maior parte, né? Do sangue circulante. E acho que os antigos falavam isso justamente para proteger de doenças respiratórias, gripes, pneumonia, coisa e tal. Mas as extremidades nossas, né, quando você tem um frio extremo, são as primeiras regiões que fazem essa vasoconstrição, que o vaso se contrai para você perder, para você evitar a perda de calor, né? Então, essas regiões têm que estar bem protegidas, né? A gente costuma ver muitas pessoas idosas, já com algumas doenças prévias, que a mão fica roxa, o pé fica roxo, né? Nos extremos de frio. Então, é aconselhável, não é exagero isso daí, né? Pessoas mais idosas, tudo, colocar luva, colocar cachecol, colocar uma meia grossa, uma ou duas meias, né? Para deixar o pé bem esquecido, para evitar que essa má circulação nas extremidades, né, elas possam causar prejuízo no futuro. Vamos lembrar assim, que a má circulação, né, nas extremidades, a vasoconstrição, ela leva também à liberação leva a uma inflamação no corpo, liberação de proteínas inflamatórias. Isso daí aumenta a chance de ter um AVC ou um derrame. Mas o ouvinte trouxe uma outra consideração além desse momento, porque a gente está comentando tudo isso com base no momento que nós estamos vivendo, é que estamos no inverno e verificando toda essa alternância de temperaturas e tudo. Mas ele traz aqui uma outra questão, que mesmo no verão, não é, Felipe? Isso, Daércio. O José Carlos Ortiz, ele fala, bom dia, doutor, bom dia, Daércio. Bom dia. Com relação a essa alternância de clima quente e frio, influenciando na possibilidade de AVC, o infarto, que tipo de relação pode haver no ambiente de extremo ar-condicionado gelado e sair fora de um ambiente extremamente quente? Pode causar algum tipo de infarto, de AVC também, doutor? Então, olha, eu dei uma lida, né, antes de a gente conversar esse assunto, sobre os estudos que falam com relação à variância de temperatura nesses sistemas climáticos. Eu não li nada com relação a ar-condicionado e você está num ambiente frio e depois sai num ambiente quente, tá? Mas então, não tem nenhum estudo falando sobre isso daí, pelo menos no que eu vi, tá? Mas é uma coisa que é de bom senso, né? A gente vê na prática, quando você está muito frio e você vai para um ambiente quente, na hora você começa a fungar o nariz, começa a ter uma coriza, né? Começa a escorrer. Então, assim, podendo fazer uma transição, né? Você está num ambiente muito frio, você vai para uma sala menos fria, né? Com menos ar-condicionado, então desliga o ar-condicionado antes de sair. Um bom senso indicaria a gente fazer isso daí sim. Ok? Como resposta. Ai, doutor, vou te contar. Vou confessar o que eu faço. Nos dias muito frios, eu já levo a roupa. Você vai tomar um banho, por exemplo, para depois estar em casa mesmo, vai colocar uma roupa para ficar ali e possivelmente depois até dormir, inclusive, né? Então, o que faz? Eu pego já a roupa e mesmo que for para sair alguma coisa assim, você vai tomar um banho, eu fecho o banho, mas já levo a roupa lá para lá. Fica já dentro do banheiro. De tomar banho, já me visto e saio vestido. Já saio com a roupa devidamente devida e tal. E aí, tá certo isso, doutor? Tá perfeito isso daí, porque você já sai aquecido, né? Eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte, as coisas que geram estresse no organismo, né? A mudança súbita de temperatura para o organismo, né? Elas levam um certo estresse, e esse estresse vai ter consequência aí no futuro. Então, se a gente diminuir todas as coisas que fazem o estresse, né? Você evitando essa mudança brusca de temperatura, mesmo do banheiro para o quarto que não está aquecido nem nada,
Eu não vi nenhuma recomendação sobre isso, mas acho que o bom senso fala a favor dessa medida aí. Não mete os peitos né, na natureza, não, porque, como digo sempre aqui, doutor, os 4 elementos da natureza são poderosíssimos mesmo, né? Sim, e a gente observa, viu, Décio, nesse período de frio aí, pessoas andando na rua sem agasalho, tudo, e parece assim que não vai ter nada, né? E tem certeza que vai ter. Essas pessoas, assim, parece que elas estão bem, camisa de manga curta, coisa e tal, mas você vê que elas estão todas encolhidas com mão no bolso, né? Elas estão sentindo frio, né? E querem disfarçar falando que não estão sentindo frio. Mesmo que esse frio, durante o dia, ele vai embora, né? Porque depois das 9, 10 horas começa a esquentar, nesse período aí das 6 até as 9, fica agasalhado, depois você vai tirando a roupa. E eu percebo que os mais jovens é que metem os peitos, mas não é aquele negócio. Isso pode acontecer com pessoas mais jovens? Pode acontecer, mas com menos intensidade, né? O que fica bem claro nesses estudos, né? Que são as pessoas idosas que são mais vulneráveis a essas alterações, a uma chance maior de AVC ou infarto nesses extremos de temperatura, tá? Mas os jovens, né, vira e mexe, a gente ouve jovem com história que teve AVC ou infarto. Tem acontecido também isso mais precocemente, por exemplo, AVC? Em paciente jovem? Mais jovem? Tem. É menos frequente, bem menos frequente. Mas a gente observa sim, tá? E quando isso acontece, normalmente o jovem, quando ele tem um AVC, o fator de risco dele é diferente do fator de risco de uma pessoa acima dos 50 anos, né? O fator de risco para levar uma pessoa jovem a ter AVC, normalmente ele tem ou alguma uma formação arteriovenosa do cérebro, ou algum problema no coração, né? Problema na válvula do coração, ou algum problema de coagulação do sangue, que faz o sangue ficar mais grosso, tá? Então, é mais raro acontecer isso em jovem. E os fatores de risco, você não vai ver um paciente hipertenso, diabético, colesterol alto em torno de com menos de 20 anos de idade. Pode até ter, mas isso daí não dá tempo de causar uma lesão na artéria que vai levar a um AVC. Então, os fatores de risco são diferentes. Falam que o AVC, por exemplo, traz consequências das mais diferentes em intensidade nas pessoas. O mais comum, nos casos de AVC, é mais comum de que ele deixe sequelas ou leve à morte? Qual é o episódio mais comum entre as variáveis que o AVC pode ter de letalidade ou de algo mais simples até a letalidade, doutor? Então, em termos assim, de distribuição, né, de sequelas do AVC, a gente tem mais ou menos 1/3 para leve, moderado e grave, né? Então, assim, 1/3 dos pacientes vão ter AVCs muito leves, né? E se tiver uma sequela, vai ser uma sequela mínima, a pessoa vai levar a vida dela normal. O outro terço, no outro extremo, são AVCs mais graves, né? Que leva a pessoa a ficar uma dependência total, né? Pessoa acamada, né? E a óbito também, tá? Então, são os AVCs graves. E entre esses dois extremos tem os intermediários, né? Que a pessoa às vezes fica com uma dificuldade na fala, mas consegue se comunicar através de meios alternativos, tem uma dificuldade para andar, mas consegue se deslocar através de um apoio, através de uma reabilitação, né? E justamente esse terço intermediário são os pacientes que mais se beneficiam com a reabilitação. Uma coisa que depende muito também, se a pessoa vai ter sequela ou não do AVC, é com relação ao local onde ocorre o AVC, né? Então, tem locais do cérebro com uma área pequenininha, não causa nada. Às vezes a pessoa nem sente que teve AVC. Agora, o mesmo tamanho dessa área em outros locais do cérebro, ele pode causar um distúrbio muito grave, uma sequela muito grave, tá? Então, depende muito o tamanho do AVC e depende aonde e qual local do cérebro ocorreu o AVC, tá? Isso é mais importante do que a relação se o AVC foi isquêmico ou hemorrágico. O tamanho e a localização é que importa nesses casos. Para nós que somos leigos, a ideia de que o entupimento de artérias, é carótida o nome dessa aqui, não é?
carótida? A carótida é a artéria que leva o sangue para o cérebro. Isso. Ela não está no cérebro ainda, É. Ela está extra-cérebro. Isso. Então, para o leigo, fica a ideia de que o entupimento pode se dar nesse pedaço aqui, e aí dá para diagnosticar antes se tem placa, se não tem. Mas acontece que o derrame, como as pessoas, muitos entendem melhor assim, o AVC, né? Ou derrame cerebral, ele se dá em regiões aqui do cérebro que não. Os exames conseguem detectar se há alguma possibilidade de entupimento, ou seja lá o que for, na região do cérebro mesmo, de modo a mostrar antes que essa pessoa está correndo risco? Sim, vamos considerar duas condições. Quando você tem a gente tem dois tipos de AVC, né, do popular derrame, é o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando entope uma veia, uma artéria dentro do cérebro. O hemorrágico é quando rompe, tá? Quando você faz o exame da carótida, né, da ultrassom de carótida, da ressonância da carótida, você está procurando observar a presença de placas de colesterol, né, de aterosclerose na carótida, que pode levar ao AVC isquêmico. Tá? Então, é um exame preventivo para o AVC isquêmico. No caso do AVC hemorrágico, o que mais causa AVC hemorrágico é o aneurisma. E esse é mais difícil de detectar, porque a maioria das pessoas só descobrem que tem aneurisma depois que ele rompe. Tá? Ou o aneurisma, ou uma má formação arteriovenosa, né, que pode sangrar também. Então, o AVC hemorrágico, o mecanismo de causa do AVC hemorrágico é diferente do AVC isquêmico. Agora, assim, as pessoas, por exemplo, que têm uma pressão muito alta, descontrolada, né, é uma pessoa que tem chance de ter um AVC hemorrágico, independente se ela tem aneurisma ou uma má formação arteriovenosa. Tá? Então, uma boa recomendação que tem para prevenir isso daí é a pessoa controlar bem a pressão, né? Ela deixar a pressão abaixo de 14/9, tá? As pessoas de risco, por exemplo, paciente diabético, paciente que já teve um infarto, por exemplo, é bom fazer ultrassom de carótida, porque assim como a artéria do coração pode estar entupida, a carótida também pode estar com estreitamento e dar um AVC, tá? E uma coisa importante, pessoas que têm história de pessoas que já tiveram derrame por causa de aneurisma na família, existe uma base genética para isso daí. Tá? Então, é bom. Então, quem já teve aneurisma na família, né, é bom fazer uma investigação quantas pessoas que teve, porque os descendentes valeria a pena fazer um exame, né, de imagem, né, uma angiorressonância de preferência, um exame não invasivo. Essa era a minha próxima pergunta, já está respondida, por sinal. O ouvinte está perguntando o que aí, Tem sim, Décio. Maria Helena, ela fala: bom dia a todos, estou ouvindo o programa aqui de Araraquara, do bairro Santa Angelina. Aí, bom dia, hein, Araraquara. Tenho uma dúvida, eu tenho crise de enxaqueca, doutor, eu queria saber se essa crise de enxaqueca tem alguma relação com AVC. Normalmente, a crise de enxaqueca, que a gente chama sem aura, né? Aquela que não dá alteração visual, não dá perda de sensibilidade ou perda de força de um lado do corpo, normalmente ela não aumenta muito o risco de ter AVC. Mas aquela enxaqueca com aura, né, que a pessoa perde uma parte da visão antes de ter a dor de cabeça, então fica vendo uma estrelinha antes da dor de cabeça, às vezes perde a força de um lado, os estudos mostram que existe um risco maior dessas pessoas de ter o AVC, tá? Quem tem uma aura da enxaqueca. Só que a maioria das pessoas tem a enxaqueca sem aura, tá? Então, a enxaqueca, no geral, alguns estudos mostram que o risco é muito pequeno, né, de ter um AVC por causa da enxaqueca. O principal é a gente focar nos fatores de risco que sabidamente provocam o AVC, que é o que a maioria das pessoas, muitas pessoas têm, né? A pessoa acima de 60 anos, a gente sabe que 50% delas tem pressão arterial elevada, tá? Então, focar na pressão, focar na diabetes, focar no sedentarismo, são coisas que ajudam a diminuir a chance. Então, trata a enxaqueca, né? Porque dependendo da frequência da enxaqueca, mais de 3 vezes na semana tem que tomar um remédio mais de 3 vezes no mês, tem que tomar um remédio para prevenir a dor de cabeça, tá? A resposta é muito boa, mas a gente não sabe se controlando a enxaqueca diminui o risco de AVC. Doutor, última pergunta e talvez a mais importante. Se acontecer comigo,
Ou se eu estiver com um amigo, ou estiver no trabalho e acontecer com alguém, como é que eu percebo que alguém... Porque dizem que o tempo de atendimento médico é fundamental que seja o mais rápido possível. Como é que eu posso perceber se em mim ou em alguém ao meu redor ele está sofrendo um AVC naquele instante? Muito bom. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão do tempo com relação ao atendimento, né? Antes falava que tempo é dinheiro, né? Agora a gente fala que tempo é cérebro, né? E tempo é coração também, tá? Então, tempo é cérebro. O tempo para começar a atender o rápido paciente faz muita diferença no atendimento. São 3 sintomas, os principais que a gente vê se o paciente está tendo alteração, está tendo AVC. Primeira coisa, uma alteração súbita, né? E um desses sintomas, alteração da fala, a pessoa começa a falar enrolado, ela perde força de um lado do corpo, tá? E a pessoa desvia, faz um desvio da boca, a boca puxa para um lado, tá? É o que a gente chama da escala de Cincinnati, ou a escala SAMU, que a gente chama no Brasil de SAMU. Então, você pede para a pessoa sorrir, primeiro para você ver se a pessoa está deslocando, está puxando a boca para algum lado, puxa de um lado, não puxa do outro. Você pede para a pessoa, então, do SAMU, primeiro para sorrir. O A é de abrir os braços, né? Como se fosse um abraço para dar alguém, né? Se tiver com perda de força num lado do corpo, o braço não vai mexer, né? O M é de música, mas não é para a pessoa cantar, é para a pessoa falar alguma coisa, né? E o U é de urgência, né? Então você corre para o hospital porque tem tratamento que é tempo dependente, né? Quanto mais rápido o tratamento for feito, que a gente chama de trombolítico, você passa um remedinho para dissolver o trombo, tá? Mais chance o paciente tem de recuperar. E se for isso no AVC isquêmico, né? Na isquemia, quando entope o vaso. E quando for o hemorrágico, né? Você faz rapidamente a tomografia, porque se tiver um sangramento, se não for cirúrgico o caso, né? Você, controlando a pressão arterial, a diabetes, a glicemia do paciente, a coagulação, você tem uma chance melhor de ter um resultado positivo nesses casos. Então, lembra dessa sigla, SAMU, sorrir, fala o paciente mostrar os dentes. A, de dar um abraço, levantar os braços, né, para ver se tem período de força no braço. M de música não é para cantar, é para o paciente falar alguma coisa, ver se a fala vai sair enrolada ou não. E o de urgência. Ok, doutor. Nesse caso, feito isso e detectado que a pessoa possivelmente está sofrendo ali um AVC naquele instante, eu mesmo posso levar nessa urgência no meu carro ou tem que ser o SAMU? Então, depende do jeito que a pessoa está, né? Se a pessoa tiver um rebaixamento de nível de consciência, tiver com dificuldade para respirar, né? Desmaiou e não acorda, né? Aí seria melhor o SAMU, porque ela precisa de um suporte de vida avançado para chegar no hospital. Agora, se for uma coisa leve, ela está consciente, está orientada coisa e tal, quanto mais rápido chegar no hospital, melhor. Leva Mas você isso mesmo. são sinais de alerta. Dificuldade para respirar, não tá acordando, chama, não acorda, aí tem melhor levar o SAMU. Perfeito. Você tem que entubar para levar no hospital. Foi ótima a sua entrevista, apesar do assunto, né? Mas foi ótimo a gente saber. Vale para o momento em que estamos sofrendo essas alternâncias de frio e calor, daqui uns dias vai dar uma esfriada de novo. E vale para qualquer outra situação ao longo de qualquer estação e para os próximos invernos também, as recomendações dadas aqui pelo Dr. César Minelli sobre o assunto de hoje, os riscos de infarto e AVC, sobretudo diante das alternâncias de frio e calor. Muito obrigado, Dr. César. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes. Um abraço. Dr. César Minelli é neurologista e falou sobre o assunto. E é mais uma contribuição nossa. A gente sempre entendeu aqui no programa que essas entrevistas médicas são uma grande oportunidade que eu não tenho, você não tem, de estar diante do médico lá por meia hora, por exemplo, esclarecendo dúvidas da gente. O médico vai ter tempo para atender teu caso e atender outros. Então a entrevista é a chance que a gente tem de ter o médico disponível para explicar como é, como não é. E além de a gente com isso cumprir com a nossa obrigação, que é de ter, digo sempre aqui, conteúdos que de alguma forma construam, porque a notícia que desconstrói é a mais fácil de todas. Desconstruir a vida dos outros, desconstruir a reputação dos outros, desconstruir um município, desconstruir as coisas, é a coisa mais fácil que tem. Até o pessoal de internet que não é jornalista consegue. É simples, né?
Agora, o jornalismo que constrói é mais difícil, né? E esse sempre o nosso propósito aqui. E acho que essa entrevista contribuiu mais uma vez com aquilo que a gente sempre quis oferecer para vocês. Conteúdos que de alguma forma acrescentem alguma coisa em suas vidas, mas que não venham por influencers de internet que... Não, que venha pelo médico, porque entende, não é? Por uma fonte realmente confiável, que é o médico. E é o que nós fizemos mais uma vez, e isso é que dá enorme satisfação, né? Trazer a notícia que vai, de alguma forma, construir, de alguma forma, ser útil na sua vida.